Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje nós vamos receber um advogado que corre de verdade. Já falei aqui para vocês sabem que vida de advogado é um corre-corre, mas este cara, ele é um verdadeiro corredor, não é pouco não. Hoje nós vamos receber com muito prazer o advogado Dr. Estenil Casagrande. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu estar aqui com você hoje, nessa tarde. É uma maravilha poder estar aqui divulgando e falando um pouquinho do nosso trabalho e da nossa prática de atividade física. E assim, é advogado-atleta ou um atleta-advogado? Eu costumo dizer que tem que ser advogado-atleta, que é o advogado que me mantém para ficar nas corridas, né? Que também tem um custo muito alto, querendo ou não. Então o advogado tem que sustentar o atleta também. Não, mas doutor tem vários seguidores aí no seu perfil de corredor, não é isso? Estamos com mais de 200 mil seguidores, né, no perfil de corrida. E temos também o perfil profissional, que eu tive que dividir, porque acabou complicando um pouco, Claro. Aí tive que dividir um pouco a corrida do meu lado profissional. Depois nós vamos colocar aqui embaixo os dois perfis do Dr. Estenil. Mas vamos lá. Aqui você sabe que a gente conta os perrengues, os bastidores, tudo que a gente passa. Que a advocacia não é esse glamour tudo que o pessoal pensa, não, né? Nem um pouco, não é verdade, doutor? É isso aí. Conta pra gente, você veio de Linhares, passou a adolescência em Rio Bananal. Conta pra gente como é que foi esse seu início de carreira, como é que o direito chegou na sua vida. Então, eu sou de Rio Bananal, minha família toda é de Rio Bananal. E aí, a minha mãe, no caso, eu não consegui nascer por parteira, tive que ir para Linhares, no hospital, para nascer. Então, fui teimoso já desde o início, advogado teimoso. Aí, nasci e retornei para Rio Bananal. Então, eu sou registrado linharense, mas sou de Rio Bananal. Então, depois disso, fiz todo o meu ensino em Rio Bananal, minha escola fundamental, enfim, e fui, o segundo grau, na época era segundo grau, hoje é ensino médio. Faculdade eu comecei a fazer em Linhares, foi a primeira turma da FAC, né, que era de Linhares, na época, a turma de Ciências Contábeis. A nossa Você começou fazendo Ciências Contábeis. Isso, e aí eu concluí Ciências Contábeis. E aí eu fui convidado para trabalhar no fórum de Rio Bananal, que estava instalando o fórum na comarca. Olha que legal, que experiência interessante. Interessantíssimo isso. E aí fui lotado no cartório da Contadoria de Rio Bananal, junto com o José Clóvis, que era, né, uma pessoa muito querida também na época, até hoje. E aí depois disso, os juízes, advogados, enfim, os meus colegas, não, você tem que fazer direito. Você tem que fazer direito. Gente, eu vou ter que encarar outra faculdade. E fui para Colatina fazer, então, a faculdade de Direito. Aí já entrei no segundo ano. E aí depois formei e fui sair do fórum e comecei a advogar. Olha que legal. Foi assim que surgiu. E tanto Bananal, Linhares, quanto Bananal, Colatina, como é que eram essas idas e vindas? Um perrengue. Mesmo? Sim, porque a gente no início não tinha, né, o transporte. A gente tinha que ir por conta própria, ou carona, ou a pé, tinha que ir de algum jeito. E a gente passou muita situação. Eu, particularmente, passei por muitas situações. Porque a quantidade de pessoas que formaram no segundo grau, na época, não seguiram para fazer a universidade. Nós éramos só em 3. Aí uma pessoa resolveu morar em Linhares, e eu e esse outro meu amigo, e a gente resolveu ir e voltar todos os dias. Então a gente pegava carona. Eu no comércio do meu pai, a gente ficava lá em frente, 4 horas da tarde a gente ia lá para frente, pegar carona com quem passasse. Nossa. Íamos para Linhares e terminava a faculdade, a gente pegava carona para retornar para Rio Bananal. E aí assim, podia chegar 11, meia-noite, 1 hora, e no outro dia 4 horas novamente. Então foi assim um perrengue. E o perrengue assim maior que a gente passou foi uma época de campanha política, que a gente pegou uma carona com um pessoal estranho de Linhares para Rio Bananal,
a gente nem sabe quem é mais, Deus me livre. Aí a gente, no meio da estrada praticamente, de Linhares para Rio Bananal, eles começaram a fumar maconha dentro do carro e a gente, menino do interior, não sabia, aquilo lá tomou um rumo, a gente começou a ficar assustado e quando foi chegando em Rio Bananal, a gente falou, não, a gente mora aqui pertinho. Pararam o carro, assim, quase 2 quilômetros antes da cidade, para a gente sair rápido do carro e não conseguia nem respirar. Mas aí deu tudo certo, a gente chegou a Rio Bananal, mas a gente passou a ser um maior perrengue, porque a gente nunca tinha se envolvido, nunca se envolveu, na verdade, com isso. E aí, do nada, uma pessoa começa a fumar dentro do carro, então nós passamos um maior perrengue. Nossa! Foi bem complicado, foi uma experiência realmente um tanto quanto inusitada. E nessa sua experiência da instalação do fórum e tudo mais, teve alguma história que te marcou em Bananal, nesse início, assim, que você nem era ainda, não havia estudado direito, mas convivia, né, com o direito. Sim. Aí o que aconteceu? Aí também a gente assumiu um cargo de secretário do juízo, na época. Então eu trabalhava na contadoria e era secretário do juiz. Aí depois disso chegaram os promotores de justiça também e eu comecei a assessorá-los também. Então a gente começou a aprender muito rápido, foi muito veloz, assim, que eu tinha que aprender, né? Claro. Eu tinha que prestar. Mas assim, o que eu acho que me marcou mais essa chegada em Rio Bananal, do fórum e tudo, foi assim que as pessoas comemoraram muito, ficaram muito felizes, mas assim, eles não tinham noção do que era o judiciário. Então, às vezes, você estava ali no fórum, ia ter uma audiência. A pessoa talvez não tinha nem comida em casa, não tinha nada. Aí a gente, do nada, assim, a gente levava nosso lanchinho, aquelas coisas, e você dividia com as pessoas, com as crianças. Às vezes ia ter uma separação, que na época era separação, depois divórcio. Aí aquele monte de criança para o fórum, com a mãe. Aí as crianças todas com fome, a gente dava o biscoitinho para as crianças, porque elas ficavam ali quase 2, 3 horas com fome, chorando. Então, assim, isso marcou muito, assim, a gente, essa ajuda que a gente dava, né? E a população se sentiu muito mais bem acolhida, tendo o judiciário próximo. E aí depois, com o passar do tempo, foi entendendo como é que funciona a justiça, foram tendo outros advogados, e isso foi difundindo um pouco mais, e aí depois a coisa se tornou normal. Legal, bacana. Como é que é a vida de advogado do interior? Nossa, é uma vida bem sofrida, né? No meu passado, né, quando eu comecei, era pior. Hoje a gente tem uma estrutura um pouco melhor, né? Ainda mais com essa virtualização dos processos, esse processamento todo mais rápido. Mas antigamente, se a gente tivesse um processo, tinha que se deslocar daqui, lá em Jaguaré, ir lá em Linhares, ir lá em São Mateus, vir aqui em Vitória para pegar uma cópia, porque não existia diligência, não existia nada disso. A gente tinha que fazer, depois melhorou muito, a gente conseguia fazer o protocolo das petições por fax e mandava pelo correio. A gente mandava pelo correio, tinha 5 dias para chegar. Então, assim, isso ajudou bastante e foi evoluindo. Mas, assim, o que a gente sente mais, eu sentia mais, era a distância da capital. Parece que a OAB, ela era distante da gente, porque a gente chegava aqui em Vitória, eu sempre fui de buscar, sempre busquei muito. Você chegava aqui em Vitória e você tinha uma série de serviços, uma série de benefícios para ser advogado aqui da capital. Mas o interior sempre ficava em segundo plano. Sim. E aí a gente, assim, sempre brigou muito. Depois até cheguei a ser tesoureiro da subseção de Linhares, por um tempo, sim. Fui tesoureiro lá junto com o Pétrios, que ele foi o presidente, salvo engano. Sim. E aí depois disso, que eu me mudei definitivamente para Vitória, e aí que eu conheci então o RIS, que fui conhecendo as outras pessoas, e a gente chegou onde chegou agora. Que legal. E tem algum caso assim que tenha te marcado muito? Então, os casos que têm me marcado são assim, coisas simples, mas que é mais emocional, né? Emotivo, assim. As pessoas, às vezes, elas brigam por motivos, assim, entre aspas, fúteis. Talvez as pessoas querem impor a vontade, né? E, às vezes, a pessoa tem que saber aprender a se compor
né, a compor, a fazer uma composição amigável, uma conciliação. A pessoa, às vezes, muitas das vezes, tem razão, ainda mais no interior, né? Não, mas isso não existe. Então, assim, o que mais me tomou, assim, foi uma divisão de terras, né? Que os donos lá queriam quase se matar. E na audiência, a briga, no caso, né, no procedimento da conciliação, foi ver que a briga era por um filete de água, né? Não era nem um rio. Então a gente conseguiu, conversando, a gente colocou em ata que a água seria dos dois, que ninguém poderia impedir o uso de um e de outro. Pronto, conseguimos finalizar uma briga de anos, que poderia durar, por causa de uma conversa, de uma abertura, né? Então a gente fica feliz que a coisa, assim, se resolveu de uma forma amigável. E eles continuaram amigos depois, que de repente poderia criar uma inimizade mesmo, né? E acabou. Então, assim, foi uma coisa muito agradável de ver como que o judiciário próximo pode trazer essa paz, até social, né? Que a gente fala. Olha que muito. Legal, bacana. E a sua primeira audiência foi na Serra, é isso? Minha primeira audiência Conta foi pra gente essa experiência. Essa audiência realmente foi bem interessante. Peguei minha carteira no dia 24 de agosto de 1998. Eu entrei em 95, formei em 98, peguei minha carteira dia 24 de 1999. Cheguei, o advogado na época falou assim, você vai ter que fazer uma audiência lá na Serra. Falei, tudo bem, eu vou. Né? Peguei meu carro, na época eu já tinha o meu carrinho, um Gol 1000, prata, quadradinho. Venho aqui para Vitória, Vila Velha. Cheguei ali, cheguei cedo, não sabia nem onde era o fórum direito. Né? Cheguei, peguei o processo, violência doméstica, uma divisão de bens, uma situação alcoolismo. Nossa, aí aquilo eu falei, nossa, minha primeira audiência, hein, porque eu acho que tem que ser muita coisa, né? Porque a primeira audiência já ser assim, nesse padrão, né? Eu achei que fosse uma coisa muito mais tranquila. Não, era uma situação bem complicada. E o que me ajudou bastante foi já ter tido essa experiência com o judiciário. Eu trabalhando dentro do judiciário, isso já me deu uma guia, né? Falei, não, aqui eu vou seguir e tal. Só que na hora que eu sentei na cadeira para fazer a audiência, aquilo parece que sumiu da minha mente. Eu não sabia mais o que fazer, porque a mulher, coitada, agredida do meu lado. O homem, o agressor, ali na frente, ameaçando ela no olhar. E eu tendo que ficar naquela e fazer os requerimentos. Aí a juíza, que é a doutora Elizabeth, que eu sou apaixonado até hoje por ela, marcou minha vida mesmo, encontro com ela de vez em quando, e eu agradeço até hoje a ela. Ela, doutor, está na hora do requerimento, assim. O senhor acha que ele deveria requerer isso? Aí, tipo assim, aí ela foi me dando os toques durante a audiência, que ela viu que eu estava, né, nervoso. E aí foi ótimo, a audiência circulou normal, né, continuou sem muitos atropelos, mas com essas indicativas que ela me dava, que ajudou a abrir essa possibilidade de fazer efetivamente. E na hora que eu bati o carimbo e assinar pela primeira vez, nossa, que orgulho, que delícia, né? Eu falei, nossa, foi muito legal. Ser advogado, apesar de não ter esse glamour todo que as pessoas pensam, é muito gratificante. Claro, sem dúvida alguma. Eu gosto muito. Né? A vida de quem trabalha pela justiça, na busca da justiça, é muito gratificante. Né? Eu gosto muito. E a emoção dos primeiros honorários? Essa daí também é uma história muito legal. Eu estava lá, abri meu escritório, né? E fui contratado, chegou minha cliente, nossa, aquela coisa toda, primeira vez, fui atender, aí, enfim, falei, peguei os documentos, fiz a xerox na época, né, fazer tudo direitinho, fiz a petição inicial, era computador, mas, enfim, muito pré-histórico. Tá, aí ela combinou de vir para me pagar, né? Gente, quando ela chegou lá, ela me deu o dinheiro. Foram 6 notas de R$50. Era R$300 os honorários do processo. Aí me pagou, eu fiz o recibo, entreguei para ela. E ela foi embora. E o meu escritório era dentro do prédio da minha família, né?
Eu subi as escadas assim, com aquelas 6 notas de 50 jogando pra cima dentro de casa, mamãe, recebi meus primeiros honorários, foi uma alegria, sabe? Assim, você vê que o seu trabalho produziu um fruto, né? Você conseguiu resolver o problema de uma pessoa. Então isso pra mim foi marcante e até hoje eu falo sempre, a gente tem que comemorar todas as vitórias, seja do tamanho que for. As vitórias têm que ser comemoradas, porque só a gente que sabe para chegar naquele ponto que a gente passou. É verdade, é verdade. E você já recebeu honorários em sacas de café? É, isso aí. Sacas de café, porque Rio Bananal, a saca de café é como se fosse uma moeda corrente paralela ao real. Sim. Então, assim, as pessoas normalmente muitas pagam... fazendas de café. Fazendas, isso aí. Rio Bananal é praticamente de cafeicultores, né? Agricultura. E aí as pessoas, doutor, eu não posso te pagar agora, eu posso te pagar em junho, que é o mês da colheita. Isso. Dia 30/6 eu pago o senhor. O senhor trabalha para mim? Trabalho, sem problema. Aí fazia o contrato direitinho. Dia 30 chegava lá as notinhas de café, assim, sei lá, 20 sacas, 50 sacas. Aí você vai lá no armazém de café e vê o preço e você vai vendendo de acordo e se transforma em dinheiro até mais fácil do que no banco na época, entendeu? E aí foi isso, mas agora eu até estava falando da valorização da advocacia, né? Claro, a gente também não pode crucificar ninguém, nem jogar pedra em ninguém, no sentido de outras formas de receber. Tem gente que aceita qualquer coisa. Mas eu sempre trabalhei na minha vida sempre com o objetivo da valorização da advocacia. Claro. Não é a sua carteirinha, é a sua carteira de advogado. Você tem que mostrar que você tem o seu valor, porque as pessoas normalmente já querem menosprezar, não querem respeitar você. Exato. Então, se você não se posicionar e fazer o seu trabalho e mostrando minha carteira de advogado. Quando eu chegava, às vezes, no balcão de algum cartório, a sua carteirinha, doutor? A minha carteira está aqui. Então, assim, eu não discutia com a pessoa, porque eu não preciso, mas eu sempre me posicionava. A minha carteira da OAB está aqui. Então, assim, não é carteirinha. Então, a gente, com essa forma de zelar pela profissão, né? É que a gente, então, não aceitava outras formas de pagamento que não fosse o café, porque senão também a gente entraria num universo sem fim, né? Num universo sem fim, exatamente. Poderia a pessoa oferecer, sei lá, 2 galinhas, um porco, e que isso acontece no interior, aconteceu. No interior. Não, você já deve ter recebido galinha, porco. A proposta, sim, mas eu sempre falava, não, eu prefiro que o senhor venda a galinha e traga o dinheiro para mim. Nem como presente? Não, aí presente sim. Presente sim, mas me paga os honorários e eu aceito as galinhas, mas... Não, no interior você recebe queijo, doce, né? Acontece muito, nossos doces maravilhosos, inclusive, é isso aí. Mas em termos assim, honorários em si, honorários. Eu sempre batalhei muito para a gente ter essa valorização. E também, isso mesmo. Que no passado também, a palavra de um advogado tinha um peso muito maior. Aí, com o passar do tempo, parece que a sociedade passou a desrespeitar. Mas às vezes eu acho que é a falta de nós mesmos nos valorizarmos. Então, se a gente agora, graças a Deus, a gente está fazendo uma campanha muito forte de honorários. Inclusive, eu fui até essa semana, fui nomeado como procurador de honorários pelo Conselho Federal, né, da OAB. Olha, então aí a gente agora vai fazer um trabalho efetivo para evitar esses honorários ínfimos que os juízes arbitram. E também a valorização, mostrar para o advogado que ele pode, dentro da função dele, exercer o seu munus, mas ser uma pessoa respeitada e receber pela contraprestação do serviço. Então, assim, não é um pedir esmola. É você estar vendendo um serviço. Parece que é simples. A gente, não, isso não custou nada para o senhor. Uma folha. Você fez só uma petição. Uma folhinha. Você passou quantas noites estudando? Quantos livros você leu? Exatamente. Eu li. Quantos trabalhos de faculdade? Quantas viagens? Os seus contatos que você construiu, sua rede de relacionamentos que facilita a vida do seu cliente, que ele nem sabe que às vezes você consegue resolver um problema dele, porque você tem essa rede de relacionamento. Isso custou um dinheiro. Claro. E ele não vê assim. Só que a gente tem que mostrar isso.
Cabe a gente. Exatamente. Mas o pior, eu acho, doutor, quando o colega da outra parte quer diminuir também. Então, e essas coisas de honorários, assim, botar preço nas coisas dos outros, eu acho isso o fim da picada. Pois é. Mas um fato interessante que eu lembrei aqui agora é o seguinte: quando eu iniciei em Rio Bananal, era eu e um outro advogado, que eram os mais atuantes na época lá. A gente começou a brigar entre a gente. E os clientes começaram a perceber. Aí eles iam no meu escritório, me pediam o orçamento de uma causa, ia no escritório dele e pedia o orçamento. Aí eles começavam assim: olha, o fulano faz por tanto. Aí ia lá. Aí eles queriam pagar sempre menos, né? Aí um dia a gente tava lá conversando, chamei ele e falei: vem cá, vamos conversar nós dois. Falei: olha, vamos parar de brigar? Você não está percebendo que os clientes estão fazendo um jogo com a gente? O fulano foi lá, ciclano, tal. Realmente. Aí a gente parou. Aí quando a pessoa ia comigo, na época não existia o WhatsApp, mas a gente se comunicava por telefone e falava: ó, fulano esteve aqui. Quando a pessoa chegava no escritório dele, ele já sabia. Aí cobrava o mesmo preço. Então a pessoa acabou a nos contratar pela afinidade, pela confiança ao advogado. E não nessa briga. Então aí todos os dois começaram a ganhar dinheiro, tipo, de uma boa, de uma forma justa, honesta, mas sem esse leilão. Então, assim, a gente tem que ter essas nuances, observar esses detalhes. Isso faz toda a diferença na vida do advogado. Claro. E você também foi assessor da Câmara de Governador Lindenberg, é isso? Sim. O que você não fez? Você já fez muita coisa. Hoje nós estamos revirando, né? Não, mas é muito engraçado. Eu fui o primeiro advogado da Câmara de Vereadores de Governador Lindenberg. Quando fundou, né, o município, eles precisavam de um assessor jurídico para iniciar as leis do município, a lei orgânica, o regimento interno, aquelas leis primeiras, assim. E aí eu participei, a gente criou a lei orgânica e o regimento interno, a gente fez as reuniões em cada comunidade explicando tudo. Então eu rodei o interior de Governador Lindenberg, a sede toda, e até meu nome tá lá na lei orgânica, assim. Agradecimentos a Estenil Casagrande Pereira, o advogado. Assim. Que legal. Então, assim, eu podia ter trago para mostrar. Mas é muito interessante a gente ver nascer um município. Aquelas primeiras leis, aquelas primeiras, né, reuniões para criar, assim, eu não falo nem a criação já tinha ocorrido, mas implementar o município para que ele pudesse ter vida própria. Então, a gente, sei lá, vir a Vitória, conversar, buscar recursos. Foi uma coisa assim, uma experiência. Foi uma aula que, assim, que eu, em 5 anos de faculdade, eu aprendi sendo, né? Que foi assim, muito interessante para mim também. Me deu uma bagagem muito grande de trabalhar. Você do início, né? Começou o fórum lá, estava você. Isso aí, todos os inícios. Estava você. Isso aí. E meu avô, por exemplo, o nome do edifício que tem a prefeitura de Rio Bananal é do meu avô, é Paço Municipal José Casagrande. Olha, o nome do prédio onde está instalada a prefeitura de Rio Bananal. Olha que bacana, gente. É bem legal. E quais foram os casos assim mais marcantes dessa época? Da criação do município? Isso. Então, a criação do município é uma coisa muito interessante. Essas reuniões no interior. A gente vai para essas comunidades longínquas de dentro do município mesmo. Mas claro. Lá, né, na fronteira, já na divisa com outro município. Chegando lá, as pessoas assim não estavam entendendo nada. O que era aquilo, né? Parecia que estava falando uma coisa meio alienígena, assim, né? Falando da criação do poder legislativo, do poder executivo, que agora teria prefeito, que, enfim, que teria que votar, que teria... Mostrando assim, né? Mas não é Colatina? A gente pertence a Colatina. As pessoas, porque o governador Lindenberg se emancipou de Colatina. De Colatina. E aí as pessoas, tipo, não, a gente pertence a Colatina. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou a Colatina. Não, agora o senhor vai procurar o posto de saúde de governador Lindenberg, você vai procurar a escola de governador Lindenberg, que agora já não pertence mais a Colatina. Agora, claro que tem serviços que de repente Colatina vai ter, que ainda aqui nós não vamos ter inicialmente.
mas logo em seguida o município vai se estruturar para dar todo esse conforto para vocês. E aí vai conversando, vai explicando, não entendem o que é uma aprovação de um projeto, às vezes só querem pôr o nome da rua, o nome de um parente, o nome de outro parente, aí brigam. Você já participou de brigas assim, de colocar nome de rua? A rua principal tem seu nome do fulano, que era uma fazenda, que depois virou o distrito, então a rua principal tem que ter o nome do fulano. Mas aí o fulano já morreu há 200 anos, e aí não, esse aqui é que ajudou a construir a primeira casa, o primeiro salão da igreja, aí tem o nome do padre, não vou botar o nome do padre, aí ninguém aceitava, ficava assim, até a gente chegar num consenso, né? Foi uma experiência também muito enriquecedora. E não fizeram uma regra de nome de rua? Não, então, aí depois nós tivemos que fazer a regra, porque tem que ser pessoas, né, já falecidas, as pessoas que realmente contribuíram para o município, pessoas que... O sobrenome das famílias tradicionais que iniciaram o distrito. Legal. E aí, então, a coisa foi tomando um rumo um pouco diferente, porque a gente viu que as pessoas começaram a puxar a briga, né? Sim, por um nome claro. do salão, da quadra de esportes, queria pôr o nome do parente dele. Aí a quadra... Enfim, aí começou essas coisas. Tem que ter alguns critérios mais objetivos para escolher um nome. A escola queria colocar o nome do parente, o posto de saúde, enfim. Mas aí depois a gente conseguiu conciliar todo mundo e deu certo. E conta pra gente, como é que é essa história de você precisar ser escoltado de uma audiência em Campos? Cara, você roda muito. Então, quando eu iniciei, né, eu fui então também assessor, né, e procurador da prefeitura de Rio Bananal, né, antes de ser de governador Lindenberg. Até por isso que eles me chamaram, que eu já tinha experiência, e então eu fui para governador Lindenberg. Mas o que aconteceu? Logo em seguida, eu fui convidado para trabalhar para os grandes atacadistas do Espírito Santo. Aí um começou a me procurar, a gente fez o contrato, aí fui sendo contratado por vários. Então eles têm problema no Brasil inteiro, porque os caminhões vão fazer as entregas, Sim. Enfim. Então onde tiver o problema eu tenho que ir. Eu tinha que ir, né? Que agora eu já não atuo com todos, só com alguns. Aí o que acontece? Eu fui fazer essa audiência em Campos. Cheguei em Campos, a testemunha era um policial militar, civil, na verdade. Ele era testemunha. Ele estava apaisando, ele estava armado na sala de audiência. Na audiência. E aí eu peguei ele em contradição. Ele estava mentindo descaradamente para ajudar o amigo dele, que era o reclamante. Era uma audiência trabalhista. Uma audiência trabalhista. Aí nisso, a juíza requeriu ele, falou assim, olha, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Eu vou constar isso em ata, o senhor quer modificar? Aí foi pressionando ele até que ele mudou. Ele aceitou que ele já tinha prejudicado o amigo, assim, não falar a verdade, na verdade, né? No final das contas, ele tinha dito o que realmente acontecia, mas prejudicou o amigo. E eu também já tinha feito, né, toda a impugnação dele, enfim, mas a juíza falou assim, não, eu vou ouvi-lo da mesma forma. Tudo bem. Quando esse rapaz terminou, aí a juíza falou assim, então, eu vou te dar a voz de prisão. Nossa, esse homem olhou pra mim, eu vou te matar. Aí a juíza, então, já por 2 crimes, por tudo, que ele já tinha mentido, e pela ameaça. Aí pediu a escolta, foram lá pegar, levaram ele e prenderam ele lá no quartel, até eu sair do município do Rio de Janeiro e atravessar a fronteira. O carro veio atrás da gente, um carro na frente e um carro atrás, escoltando a gente até a divisa. Aí quando chegou na divisa, os 2 carros pararam, ficaram lá assim até a gente sumir de vista e depois eles regressaram. E quando eu cheguei em casa, me ligaram querendo saber se eu tinha chegado, se estava tudo bem e tal. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Claro que a gente passou o aperto. Pensa depois, você ser, né, ficar pensando você ser ameaçado, assim, né, no seu trabalho. Por um policial. No seu ofício, né, você foi lá para fazer uma audiência trabalhista e acabar dessa forma, né? Mas aprendi muito. Agora, claro que se eu tiver que fazer novamente, eu
tenho que fazer em defesa do meu cliente. Lógico. Mas agora eu acho que eu estou mais tranquilo. Vamos dizer, a casca já engrossou um pouquinho mais. Além do que, agora você sabe correr melhor, eu sei correr mais. Agora, para me pegar, tem que correr bastante. Agora você sabe correr. É isso aí. E conta pra gente dessas suas, já passou algum perrengue aí nessas viagens de corrida? Nossa, vários. É mesmo? Vários. Porque assim, a gente treina aqui no Brasil 30, 35, 40 graus. Você vai correr em outro país, normalmente, é na época do frio, no início da primavera, no final do outono. Nunca é inverno ainda, mas as temperaturas lá são bem mais baixas que aqui. Mais baixas, claro. Então a gente passa alguns perrengues por causa muito da temperatura, né? E você chega lá, um frio, neve, chuva... enfim, e a temperatura já que é baixa mesmo, por natureza, e as largadas são 6 horas da manhã, 7 horas, você tem que acordar 4 para estar na largada às 6 ou 7, Nossa. Então tá congelando ainda de manhã, né? Mas assim, a gente gosta, eu adoro. Isso para mim como se diz, é a minha liberdade. Eu me sinto muito livre, que bacana. Me sinto feliz demais quando eu boto um tênis e falo, vou correr. E a escolha pela corrida foi por quê? Então, foi bem natural, assim. Começou porque eu tive um início de depressão há uns anos atrás, por causa de vários fatos que aconteceram na minha vida. E aí, a corrida foi meio que uma válvula de escape. Legal. Aí eu começava a correr ali em Camburi, como eu falei, 3 quilômetros, 1 quilômetro, 5, aí fui conhecendo pessoas que corriam também. E aí, não, você tem que correr, você corre bem, você tem que correr. E eu, nada, não corro nada, não. Tipo assim, não, você corre. E eu tava bem mais gordo, enfim, essas coisas assim. Aí comecei a engrenar, aí fiz a Garoto, aqui em Vitória. Da Garoto, um mês depois, eu fui fazer já a Maratona do Rio. Nossa. Falei, gente, olha só. Eu tava correndo 5, 10, 7, 3, assim. Aí do nada fui fazer 10 milhas, que são 16 quilômetros. Daqui a pouco eu já fui fazer 42 no Rio de Janeiro, a Maratona Internacional do Rio. Olha! E aí eu engrenei de vez. Que legal. Nunca mais parei, exatamente. Que bacana. E com certeza a qualidade de vida melhorou muito. Sim, melhorou bastante. Mas assim, aí as pessoas acham assim, é simples, botar um tênis e sair correndo. Não é isso. Correr, eu falo que é um esporte caro, porque você tem que fazer um fortalecimento muscular, não dá para sair de qualquer jeito. Então, assim, a pessoa que está acima do peso não pode começar a correr simplesmente. A pessoa tem que fazer, primeiro, um regime, uma dieta para poder perder peso. Vai fazer hidroginástica, vai fazer uma bicicleta. Quando você já for perdendo peso, você começa a correr, porque você tem as articulações. E se romper as articulações... já era. Já era. É melhor não arriscar de primeira. Doutor, agora é uma parte muito legal da entrevista. A gente faz um bate-pronto aqui, eu falo e você responde o que vem à sua cabeça. Tá certo. Tá certo? Nunca diga para um advogado. Que você perdeu, ou você vai perder uma causa. O advogado tinhoso. Não aceita de jeito nenhum. Alvará é? É o danoninho das crianças. Os alimentos, é a nossa alegria de viver muitas das vezes. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Vá em frente, nunca desista. Os obstáculos foram feitos para ser vencidos e você é capaz de vencê-los. Que beleza. Justiça é? Eficaz no momento certo e não tardia. O que mais te irrita num processo? Provas, requerimentos desnecessários, empurrar o processo literalmente com a barriga para ganhar tempo. E às vezes a outra parte, a parte que tem mais condição financeira, usar o poder financeiro para atrasar o deslinde da causa. Isso irrita bastante. STF? Uma caixinha de surpresas a cada decisão. O que diria para alguém que diz que advogado tem vida fácil? Nossa, vem com a gente para você ver. Você vai ver. Audiência virtual ou presencial? Olha, eu me adaptei muito à virtual. Muito. Eu me sinto muito mais tranquilo. A gente consegue organizar a vida da gente muito mais. Porque
porque você teria que se deslocar, estar lá, a audiência reatrasa. Se você está no seu virtual, você está em casa, já está fazendo, ou no seu escritório, você já está fazendo uma outra petição, você já está resolvendo um problema. Então você está mais presente no que é seu. Então você rende muito mais no fim do dia. Porque às vezes quando você faz uma audiência, você perde um dia. E você estando no interior, ainda mais perde muito mais, porque você tem que deslocar de lá para vir para a serra, como aconteceu comigo. Ficar aqui um dia, até chegar lá às 7, 8 horas da noite. Se você faz audiência virtual, você faz em 40 minutos, 1 hora, está resolvido sua vida, sem sair de casa. Processo físico ou eletrônico? Eu estou no eletrônico, adoro o eletrônico agora. Até porque o eletrônico, ele agiliza mais, a pessoa não tem como botar o processo por baixo, na pilha, para não despachar, porque é por data e horário. Então a gente consegue muito mais uma eficácia, uma eficiência do judiciário. Agora, só um detalhe, aproveitando o ensejo, que a gente até conversou durante a campanha do 5º Constitucional, né? Esse despacho com os desembargadores, se a gente conseguisse fazê-los virtualmente, que economizaria o desembargador, o tempo dele, do advogado, da parte, que às vezes o protocolo não, tem que ser feito, normal. Sim. Mas só, às vezes, você tem que sair lá de Rio Bananal, para vir aqui em Vitória, só para fazer um despacho, vai ser atendido por 10 minutos e voltar essa estrada toda. Às vezes, então se a gente até sugeriu isso aos candidatos, que eles pudessem implementar, porque isso ajudaria demais. Mas eu acho que esse vai ser o caminho, né? Eu imagino que tudo está virtual, né? A gente e com precisa. A pandemia também, eu também tenho essa premissa, que os processos de evolução foram acelerados demais. Então, a gente acredito que em pouco tempo nós teremos essa possibilidade mesmo. Alguns já têm aí o balcão, né? Sim, então, quem sabe uma evolução. Sim. Direito nas redes sociais. Direito nas redes sociais. Eu milito bastante nas redes sociais e eu gosto muito. Agora, o que é complicado são pessoas que não entendem do direito e vão falar algumas coisas que na vida, né, não cabe em nenhum ordenamento jurídico, mas a pessoa promete que vai resolver de uma forma que não é possível. Então, às vezes, a pessoa chega no escritório e fala assim: doutor, eu já pesquisei no Google e o meu problema resolve assim. Doutor Google. É facinho. Aí você fica assim, quantas noites, quantos trabalhos, quantos livros, e a pessoa só vai no Google. Mas tudo bem. Nunca comece uma sustentação oral com? Sustentação oral. Eu, às vezes, no decorrer da sessão, às vezes eu até dispenso a sustentação oral. Porque muitas das vezes você vai falar o desnecessário. O advogado, às vezes, por querer muito que ganhe a causa, ele acaba falando coisas que não estão nem dentro do processo. Está inovando na sustentação oral. Então, aí os desembargadores, enfim, quem vai julgar o seu caso, ele pode até mudar o voto dele no momento da sua sustentação oral. Então, se você for um advogado diligente que observa a fisionomia, observa o posicionamento inicial, muitas das vezes nem precisa fazer. Mas uma das coisas, não faça, nunca, subir na tribuna achando que já ganhou. Humildade nunca fez mal a ninguém. E só mostre aquilo que o seu cliente tem direito. E não precisa explicar tudo, porque você está falando para pessoas especializadas. Elas já sabem, já estudaram o seu caso. Então, tudo que você exagerar, você está trabalhando contra o seu cliente. Se não fosse advogado, seria? Então, eu seria padre. Padre? A minha família italiana, a minha mãe, eu cheguei aí para o seminário, estudei um tempo, e aí depois eu desisti. Eu saí de férias, conheci minha primeira namoradinha, não quis voltar para ser padre. E aí eu nunca mais, aí desisti de ser padre, e aí fui ser advogado. E um outro detalhe também interessante é que eu via na televisão pessoas de terno e gravata,
né? As novelas e tal. E eu falei, nossa, eu quero ser assim um dia. Foi seduzido pelo glamour, hein? Então, aquela coisa, né? Hoje em dia, eu só coloco o paletó se não tiver jeito. Eu faço questão de nem usar o paletó, porque eu falo que o que faz a gente não é a roupa. Exato. O que a gente carrega com a gente, dentro da gente, é o ser, não é o ter. Então, eu uso, assim, vai no tribunal despachar, é obrigatório o paletó, ok. Agora, pode ir mais à vontade, eu vou social, lógico, um blazer que seja, mas não preciso botar paletó e gravata. Doutor, muito, muito obrigado pela sua presença eu aqui. Que agradeço. Esse bate-papo foi muito bom. Agradeço. Fiquei muito feliz também. Essa troca de experiências aqui. É isso aí. Muito obrigado também pelo carinho, por me receber aqui. Adorei mesmo. E nos veremos em breve, em outros momentos. Sem dúvida. E podem contar comigo, o que precisar. Estamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. E vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar as notificações para não perder nenhuma entrevista dessas com tanta história. E se você tiver uma história para contar, comenta aqui. Quem sabe você também não vem por aqui. Um abraço, até a próxima.